Queima, 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 queima. Vamos queimar. Vamos queimar. Vai placa também. Eita, Em mais um, recebemos 17 e-mails pedindo orçamento por foto. Ok, Giovana. Vamos começar os orçamentos à distância. Mas você tem certeza, Getúlio? Sim, Giovana. Oh, papai. Fala, pessoal, beleza? Ai. Vamos falar da pior placa da história que eu conheço. Vamos falar dela, né? Vou falar mal da marca, tá? Porque algumas pessoas acham ruim eu falar mal, né? Se eu falar, o técnico fez cagada e eu tô errado, não posso falar. Se eu falo mal da marca, não sei. Marca pode? Eu não sei, eu não sei. Ignora. Eu tô saindo uma discussãozinha ali, porque, nossa senhora, o povo quer seguir a empresa. Se você é esse perfil, eu vou falar, né? O povo quer seguir a empresa, mas acha ruim as coisas que posta. A pessoa segue a empresa há 6 meses. Eu posto coisa que gera uma certa polêmica, às vezes, na grande maioria não. Mas eu tenho uma opinião forte, eu tenho uma opinião sobre como funcionam as coisas, enfim, é opinião minha. O pessoal acha ruim, quer debater, quer contestar, mas tá seguindo. Pessoal, se você é aqui no YouTube, se você tá vendo no Facebook, se você segue também no Instagram, mas não gosta do que é dito, não gosta do que é postado, tem a opção de se desinscrever. Você tem essa opção. É sério, você não é obrigado a acompanhar. Nossa, oh, meu Deus do céu. Ó, o gabinetinho que chegou lá, o meu, nem abri, nem tirei da caixa, quero fazer unboxing. Não, unboxing caralho, eu quero só filmar ele rapidão, só abrindo ele, ver como é que ele tá. Chegou faz uma semana já, faz tempo. Bom, antes de falar dessa bomba, é literalmente uma bomba. Eu vou colocar alguns pontos aqui, como a gente vai diagnosticar isso aqui, assim, né, no achismo, porque a conclusão é só depois que repara, e nesse caso aqui não vale a pena o reparo, não compensa o reparo. Quem quer enviar equipamentos, entra no primeiro link na descrição desse vídeo. Tem um site, no site tem as unidades, são 3 unidades hoje a gente trabalha, são 2 aqui em Goiânia e 1 em São Paulo. No próprio site tem as datas, meio que uma prévia de quanto tempo a gente está demorando para executar o reparo, tá? Uma média, certo? Tem coisa que vai ser mais rápido, tem coisa que vai demorar mais, porque depende de peça às vezes, no meio do conserto acha outro problema que depende de um componente, enfim, tá? Esse tipo de coisa acontece, então é uma média de prazo, certo? Fiquem atentos às mídias sociais de cada empresa. Por que ocorrer ali? Por quê? Porque como o YouTube tem um certo delay de informação, eu publico 3 vezes na semana, e inclusive nas últimas semanas eu até falhando nisso aí, me perdoem por isso, mas vão ser recompensados, acreditem. É um pouco atrasada a informação. Então, nas mídias sociais de cada unidade, a gente fala, tá com fila, não tá com fila, é uma comunicação mais instantânea, já que tem publicação todo dia, certo? Eu vou deixar aqui as mídias sociais para seguir. E também no meu perfil pessoal. Por quê? Porque como eu tenho 2 unidades hoje aqui em Goiânia, algumas coisas que eu quero postar, tipo de treta, algumas coisas que não posso colocar nas unidades, tá no meu perfil. Então também, se quem quiser seguir, segue aí. Também na semana que vem vai ter um encontrinho, olha só que maravilha, vai ter um encontrinho aqui na GTEC, tá? A gente se inspirou na inauguração da unidade de São Paulo, que foi da hora, muitas pessoas apareceram, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui em Goiânia. Eu nunca fiz aqui em Goiânia, não sei nem se vai dar alguém, né? Eu já contratei alguns figurantes aí, 40 cada um, né, vai comparecer, e o lanche.
Então, mas espero que dê alguns clientes e também tragam equipamentos. Quem trouxer equipamentos vai ter um desconto especial. A gente vai fornecer um coffee break, né? Um cafezinho aqui, tá? Uns salgadinhos, algumas coisas legais. Você pode só vir comer também, prosear, conversar, porque na real em São Paulo a gente mais fez isso. Recebemos muitos equipamentos, mas muitas pessoas, acho que a grande maioria, foi lá para conversar, para conversar, bater papo e conhecer, e foi bem legal. A gente vai abrir o laboratório para mostrar também aqui como é que é. Talvez eu faça algum procedimento aí, 30 ribalens, quem sabe, né? Saia nesse dia aí com a ajuda de todo mundo. Vai ser dia 24/8 agora, vai dar num sábado, no período da manhã, das 9 até mais ou menos 1 da tarde, certo? Vai ser bem legal, comida grátis, bebida grátis, né? Quem não quer, né? Quem não quer, né? Então vamos lá. Bom, ai meu Deus do céu, vamos a essa bomba de placa. Eu de verdade, assim, eu tenho uma visão muito diferente da maioria que está assistindo, porque muitos são só usuários, né, de tecnologia, certo? Eu sou um cara que repara. Então é muito difícil eu dar a minha opinião sobre alguma coisa que fique na visão de vocês, né? É por isso que é o canal, inclusive, né? É uma visão minha, tá? Como técnico. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu nunca tive uma placa dessa, uma 1150. E hoje, como técnico, eu agradeço muito por nunca ter tido uma placa dessa. Eu nunca comprei uma dessa, eu nunca gostei muito dessa plataforma. Mas essa placa aqui é a que, de longe, que mais tem problema. E é o que mais a gente recebe de problemas com esse modelo. E detalhe, eu não estou falando de marca, e eu vou me aprofundar depois sobre isso aí. Eu estou falando do modelo do equipamento. Tanto é verdade, esses problemas dessa série aqui, que foi um modelo que durou muito pouco, né? Ele durou muito pouco, ficou muito pouco funcionando, o modelo 1150. Por quê, né? Algumas ideias que eu posso falar, né? Assim, que eu posso dizer, mas eu não vou citar aqui agora não, daqui a pouco. Deixa eu filmar a placa aqui, mostrar como é que tá o defeito dela, para ficar mais fácil o entendimento e como é que a gente faz o diagnóstico desse equipamento, tá? Se alguém aí que está assistindo tem alguma solução para isso, me fala aqui embaixo, porque acontece muito, como eu estou na área há muito tempo e a minha função nessa profissão é consertar, ou seja, eu tenho que ver a solução. Eu não tenho que ver, eu tenho que saber como é que iniciou, eu tenho que saber consertar, mas eu tenho que enxergar a solução, certo? E esse é o meu papel aqui dentro. Ó, o cara do correio fazendo a coleta dos equipamentos, eu vejo tanto de caixa vai sair daqui agora, fico olhando. Eu tenho que pensar na solução. Algumas pessoas não conseguem ter esse pensamento, algumas pessoas só querem discutir, só querem falar, só querem dar uma opinião, mas não uma conclusão, não uma solução. Então aí vários comentaristas do YouTube, né, que eu tanto amo, certo? Que falam um monte de besteira e não sabe de nada, nunca nem desmontou, nunca nada. O amigo meu teve, não sei o que, eu mexi numa dessa, eu montei uma dessa uma vez, sabe? Então assim, cada um dando opinião mais imbecil do que a outra, né? Dos comentaristas, tá? Se você não é esse perfil, não fique bolado comigo, porque então você não tem que se preocupar, não vista, não amarre essa carapuça. Bom, primeira coisa que eu sempre falo, que eu sempre digo, né? Inclusive no curso eu abordo bem essa parte e a maioria dos alunos entende a importância dessa dica que eu dou. É saber o histórico do equipamento. Como o defeito começou, nesse caso aqui especificamente, a gente já sabe como o defeito começou, né? Olha aqui a bombinha aqui, eu vou pegar fogo e explodir aqui na minha mão, peraí, ó. Bomba, tá? A gente já sabe, mas ainda assim a gente tem que saber o que é o defeito, o que está apresentando, qual o defeito desse equipamento. E a gente tem aqui o histórico, né? O que é o defeito, ó. Trava na BIOS, quando tento ligar o computador, se retira um dos pens de memória, ela liga, mas se desliga e liga, ela apresenta o problema novamente. Só liga se colocar a outra memória de novo. Vocês entenderam, né? Atualmente os dois pentes de 8 GB nela, mas já testei com 4 e o problema também ocorre. Quando seleciono a BIOS de backup pelo switch, ela faz um barulho estranho e também trava. Vamos lá. Bom, problema muito comum nesse modelo, tá? Causado por esse maravilhoso PCH da Intel, lixo, bomba, horrível. Meu Deus, é a pior placa que tem, nossa senhora. Aí, o que acontece?
Antes que alguém comente, eu tenho uma dessa e funciona ok. Sim, pessoal, porque assim, a gente está considerando que vendeu, sei lá, 1 milhão dessa placa aqui. De 1 milhão, eu chutaria aí que pelo menos 15%, isso é um chute, tá? É óbvio, não tem esse dado, não tem essa informação. É do tanto de placa que eu recebo desse modelo aqui, com esse PCH, eu chuto pelo menos 15% já estourou por conta disso aqui. Não são todas, né? Não são todas, é óbvio que não. Mas essa placa é uma bomba. Se você tem ela ainda hoje funcionando, quando comprou na época, certamente vai funcionar ainda. Mas é uma placa bomba que dá muito defeito. A gente já sabe que esse PCH aqui é problemático, sabe que dá muito defeito em memória, tanto que é um tipo de placa que a gente costuma não dar garantia em nada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu troquei esse Super I/O aqui. Troquei ele, tá? Ele tá queimado. Ele pipocou, deu um furo aqui, queimou ele. Como queimou? Pessoal, não tem como a gente saber. Não é só Getec. Não tem empresa no Brasil que detecta exatamente o motivo. A gente levanta hipóteses, faz análise. Caiu um raio na minha casa e queimou a TV, queimou não sei o que, o computador também queimou. A gente já sabe, né? Opa, beleza. Mas se não é uma coisa atípica, se não é um problema pontual, um raio, uma descarga elétrica, pipocou. Como é que a gente sabe? Não sabemos. Mas ok, troquei o componente. A placa voltou a funcionar. Então, eu passo para o cliente, olha só, fizemos isso aqui, eu gravo o vídeo, tá tudo funcionando, tá ok. Fizemos isso aqui. Essa placa, ela tem um defeito crônico nisso aqui. Se isso aqui dá defeito amanhã, não tem garantia. Fez todos os testes, funcionou nos testes, tá ok. Mas não tem garantia. Por quê? Porque eu não estou dando garantia em toda a placa. As pessoas costumam confundir isso aí. Acho que a garantia tem que ser toda a placa, né? Dá um Joãozinho sem braço, liga, não dá imagem. Isso aqui causa, ligar e não dá imagem. Isso aqui também causa, ligar e não dá imagem. A volta de memória também causa, ligar e não dá imagem, né? A volta de processador também causa, ligar e não dá imagem. Né? Tudo causa, ligar e não dá imagem no equipamento. Ou liga ou não liga, causa, ligar e não dá imagem. Aí eu conserto isso aqui, depois de 2 dias, liga e não dá imagem de novo. Aí faz o diagnóstico do defeito PCH. A pessoa quer uma garantia, sendo que não foi eu que vendi. A garantia não é completa, é igual a carro, né? Você troca o pneu do carro. Você quer garantia no motor no dia seguinte? Não existe isso, né? Então eu vou lá e passo pro cliente isso. Não dou garantia na placa toda, garantia nisso aqui. Se queimar de novo, eu vou dar garantia. Mas se queimar isso aqui, não tem como, né? Então, pra vocês terem ideia do nível que a gente tem que chegar nesse modelo de placa, tem que chegar no nível de não poder dar garantia, porque normalmente, assim, pra explicar melhor, a gente de fato não dá garantia em todo equipamento, em qualquer equipamento. Mas, muitas vezes, chega, por exemplo, uma placa de vídeo que queimou um MOSFET. Trocamos o MOSFET, funcionou, testamos, deu certo, ok. Funcionou 2 dias direto e passamos para o cliente. Deu 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, 89 dias, o equipamento voltou, não é o MOSFET, é solda BGA. A gente faz a solda, acredite, a gente faz a solda. Né? A gente faz isso aqui para explicar, né, que focinho de porco na tomada é muito difícil, né? O cara já tá puto, achando que é um retorno, mas não é. Então assim, né, a gente faz isso, só não faz quando tem que comprar peça. A gente fala, teve que comprar uma peça aqui, cara. Pelo menos a peça você pode pagar pra nós, né? Porque senão aí é prejuízo, não tem jeito. Mas enfim, esse aqui a gente deixa muito claro isso, porque a chance de defeito nesse PCH é gigantesca, é muito grande. Então, voltando, né? A gente sabe que o problema aqui é quando está relacionado à memória. Quando está relacionado à memória, ele é um defeito geralmente crônico do PCH, tá? Porque o PCH ele não consegue fazer essa leitura. Pô, mas você tá falando asneira, seu bosta, seu energúmeno. Porque quem controla a memória nesse equipamento aqui é o processador. Realmente, é o processador. E eu digo isso muito, né? Quem faz a comunicação, inclusive, a BIOS ela é jogada para memória. A BIOS, o arquivo de BIOS aqui é jogado para memória. Eu tô com o osciloscópio, que eu tô desligado aqui que eu não vou usar agora. Tô até com o osciloscópio porque eu vou mostrar esse arquivo saindo, ele vai para memória. A BIOS ela não é volátil. A BIOS ela não é volátil, é um arquivo que fica aqui e não sai. A não ser, óbvio, que quando é corrompido. É um HD, né? Aqui é um mini HD, certo? Óbvio, né? Com as suas limitações, mas é um HD. Então, é óbvio que quando o arquivo aqui, ele não tem mudança, então o que acontece? Getúlio, eu fui lá e configurei a BIOS e quando você liga o equipamento, a BIOS ela vai para a memória, ela é armazenada na memória. Mas
que tem a ver memória com PCH? Vamos lá, vou filmar a tela aqui para mostrar a arquitetura, o diagrama de bloco desse equipamento aqui, para mostrar que tem ligação. E tudo, de certa forma, tem ligação. O Super I/O não controla a memória, mas é óbvio que ele tem comunicação também, tá? Deixar o mais exemplificado possível e tentar mostrar o quanto essa bomba aqui é complicada de trabalhar e complicada de mexer. Depois que eu peguei o chipset, o modelo de chipset, eu procurei o diagrama de bloco. Acho que é uma das coisas mais legais de analisar um equipamento, considerando que a gente não acha esquema com facilidade para esse tipo de equipamento, tá? Então, tem que ser isso aqui. Olha só, quarta geração de processador, ela controla toda a parte gráfica dos PCI Express, PCI Express 16x, 8x, 4x e 8x também, PCI Express 3.0 Graphics. Ela faz o controle, o próprio processador. Ele dá 3 opções independentes de suporte de vídeo. O que é que eu considero isso aqui? Seria meio que uma suposição. Eu considero isso aqui a saída de vídeo, das placas da placa-mãe. Tem placa-mãe que tem DVI-D, que é o caso daquela, DVI digital. Tem VGA, tem HDMI. O fabricante da placa-mãe, ele fala, eu quero colocar um HDMI aqui porque eu acho que para esse projeto seria melhor. Então isso é o que eu acredito que seja, tá? Mas tem 3 opções embutidas no processador. Além disso, o processador controla também as memórias, dá para ver aqui, ali são 4 módulos, eu acho, então são dois paralelos, Então são 2 módulos aqui, cada um com com um módulo, 4 módulos, certo? E bom, e o que tem a ver então memória, dando erro de memória, com o PCH do demônio? Por quê? Porque olha aqui a comunicação, ele tem comunicação. Ele não tem comunicação direta, mas ele passa pelo processador. Ele tem essa comunicação sim. Procurando aqui o Intel FDI, bom, aqui o FDI, FDI, Intel Flexible Display Interface, é a interconexão criada pelo Intel para permitir a comunicação da GPU integrada da HD Graphics encontradas nas CPUs, suportadas com o Sound Bridge, da PCH, ou seja, é um PCH, certo? Uma vez eu falei isso aqui, o pessoal caiu matando, que eu chamei o PCH de Sound Bridge, de ponte sul, South Bridge. Então, meu inglês ótimo. Aí o pessoal caiu matando. Mas não deixa de ser, gente. Não tem diferença, sabe? É a mesma coisa. É um circuito integrado que não tem como reparar, não tem como adivinhar o que o defeito é, não sei trocando. É a mesma merda. Se você quiser chamar de 6zinho, é um 6zinho. Não tem diferença. Mas vamos lá. Dentro do PCH existe uma ponte norte. Lembrando, o PCH ele veio para substituir a ligação entre ponte norte e ponte sul. Dentro do PCH existe a ponte norte e a ponte sul. Pode ter mudado de nome, mas as funções que existiam, claro que algumas foram processador, mas as funções que existiam na ponte norte continuam na ponte sul, a grande maioria. E a ponte continua no PCH, desculpa. E as funções da ponte sul continuam no PCH, certo? Onde os conectores da tela são conectados. Enfim, nessa é a definição básica. Ou seja, isso aqui está mais que provado que a gente tem uma comunicação. Então, ok, já dá para parar por aí, mas não, vamos mais longe. Também tem o DMI 2.0. DMI 2.0 é o proprietário da Intel. Aqui, ele tem Direct Media Interface, uma interface direta da Intel, proprietário da Intel, que é o chip fabricante, entre North Bridge e South Bridge e uma placa-mãe de computador. Tá? Então, ele existe essa comunicação. Pode não ser uma comunicação direta? Sim, mas existe a comunicação. Além disso, curiosidades aqui sobre esse chip, o PCH também controla o áudio, que era uma função antigamente da ponte sul. Controla SATAs, o SATA acho que já era ponte norte, eu não lembro. Mas pode ser ponte sul também. Hoje em dia, acho que se existisse ponte norte e ponte sul hoje com chips separados, certamente quem controlaria SATA ou seria processador ou seria ponte norte, pela velocidade dos dispositivos hoje em dia. Porque aqui, vai até 6 GB, Então isso aqui era a ponte norte, certamente ela conseguiria suprir isso aqui. Além de algumas tecnologias embutidas dentro do PCH, tudo da Intel aqui, Rapid Start Technology, tá? BIOS também. É por isso que a gente vai usar o osciloscópio ali para mostrar o pulso da BIOS, tá? Que a gente tem a comunicação do PCH vai para a memória para ser executada. Isso é no momento de execução.
Lembrando, eu citei agora há pouco que o chip, a BIOS, ela não é volátil, ou seja, o arquivo que está lá dentro ele não se perde. E ele também ele permite alteração, mas a alteração é feita na memória. E antes de desligar, ele volta para a BIOS. Então, lembrando que a memória sim é volátil, tá? A memória sim ela é volátil, ou seja, é um tipo de coisa que antigamente tinha isso. Hoje em dia, com a quantidade de memória que os computadores têm, é meio idiota fazer isso aí. Mas antigamente tinha um negócio de reiniciar o equipamento. O equipamento ficou ligado 2, 3 dias e está muito lento. Isso eu estou falando de equipamento com, sei lá, 512 GB de memória, 512 MB de memória. Giga seria bom, né? Mega de memória. Então, tem 512 MB lá e tá rodando há 3 dias. O computador começa a ficar lento. Por quê? Porque dentro da memória, a execução do computador, sem você fazer nada, ele tem segundos planos de processamento. Do HD, do sistema, enfim, antivírus, tá rodando, várias funções do Windows. E isso tudo é armazenado na memória. Então, o que acontece? O que acontece quando você reinicia o computador e ele melhora a velocidade? É porque o fato de reiniciar o computador faz com que essa memória seja limpa. Sendo limpa, tem mais espaço. Tendo mais espaço, a comunicação é melhor, a comunicação é mais rápida. E por isso que antigamente o pessoal falava, reinicia o computador que deve melhorar esse travamento. Tá? Isso acontece hoje em dia também, mas hoje não é tão latente como era antigamente. Tá? E isso é que acontece. Pra vocês terem ideia, quem trabalha em recuperação de dados aí, o meu conhecido Tom, lá, né, meu amigo Tom, lá de São Paulo, que mexe com recuperação de dados, ele certamente vai poder falar melhor. Ele, aqui, no caso, eu tenho uma lenda, não sei se é verdade ou não, mas a Polícia Federal, americana, com os casos de investigação, o que acontece? Quando o pessoal via polícia, né? Sei lá, o cara que trabalha, olha só, mas é um trabalho, né? Que trabalha com pedofilia. Trabalha com pedofilia. Ele, por acaso, ele tá lá mexendo no seu computador, trabalhando com a sua pedofilia, e de repente a polícia chega. O que ele costuma fazer? Desligar o equipamento. Por quê? Porque vai zerar, né? Vai zerar o que tá aqui. E o que tá aqui é muito importante, porque uma coisa é o que tá salvo no HD, e aqui é todo o histórico, né? Tudo que está sendo executado está sendo armazenado aqui. Então dizem nessa lenda aí, não sei se é verdade ou não, que a polícia costumava ligar esse equipamento com mais velocidade, assim, não deixar esfriar. Por quê? Porque a limpeza dessas memórias ela não é instantânea, ela fica do mesmo jeito que HD. HD, quando você formata, você formatou sem querer, aí nossa, perdi um arquivo muito importante. Você leva uma empresa e recupera dados, que a empresa consegue recuperar, né? Por quê? Fica armazenado no equipamento ainda aquela informação, fica gravada a informação, porque no HD ele, na verdade, ele grava, né? Ele grava a informação. Aqui é a mesma coisa, a memória ela também grava. Só porque o tempo que fica guardado, que fica gravado é muito menor. Então a pessoa tinha que ir lá e ligar rápido, que tinha alguns programas que faziam a recuperação. Mas isso é uma lenda, também eu posso estar falando uma tremenda asneira aí. E se for o caso, me corrijam sem nenhum problema. Olha só o defeito bizarro desse equipamento aqui, né? O próprio cliente mandou ali o relatório, o que está acontecendo com ele, mas vocês vão ver aqui, ele está ligando, ela liga, chega da imagem, mas quando desliga e liga, ela dá problema. Independente do slot que a memória tá. Eu já tentei nesse aqui e no outro cinza. Vocês viram no diagrama de bloco que ele coloca o controle de 2 módulos, né? Só porque ele pode ter mais de um slot em um módulo só. Então, assim, no caso aqui é um conjunto de 2 módulos, 2 slots de memória em um módulo. Então trabalham em dual channel, o cinza e o preto, esse cinza e o preto. Então, ligando aqui, que é o principal, nos cinzas, que são os primários, o preto tanto faz, né? Então, não preciso testar no preto, testar sim nos cinzas. E isso em uma situação dessa onde o equipamento não está funcionando. Se ele estivesse funcionando, eu teria que funcionar dual channel, testar um por um, é óbvio, tá? É óbvio, tá? Olha só, vamos ver se vai dar o defeito, porque ele não tinha... Vou deixar com a memória mesmo. Ligou e desligou. Ligou e desligou. Ligou e desligou, tá vendo a loucura? E fica nesse looping infinito aqui, não chega nem da post de BIOS, nada, absolutamente nada, né? Não sai disso aqui. Se eu colocar a memória em outro lugar,
ele estava ligando quando colocava em outro. Uma vez pelo menos ele ligava. A primeira vez, melhor dizendo, ó, rodou. Vai dar imagem, bipou, deu imagem. Não vou mostrar a imagem, não precisa mostrar, mas ele bipou, deu imagem. Tá, o tecladinho aqui, ó, vai funcionar. Olha só. O tecladinho aqui tá funcionando, tá vendo? Beleza, né? Ok. Tá, eu tô com imagem aqui na tela. Vou tirar, vou desligar. Vamos ver se o defeito vai aparecer de novo. Ligou. Desligou. Olha o defeito aparecendo de novo. Ligou e desligou. E fica nesse looping infinito. Tá? Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Acho que o cooler tá solto. Deixa eu mexer a câmera, na verdade, né? Ó. Aqui tem um keycode, tá vendo? Fica assim, ó. Só assim. O looping é esse. 32, reinicia. 32, reinicia. O que eu suspeito desse equipamento aqui, desse problema desse PCH, é um problema interno, tá? É um problema de comunicação nos transistores. O que acontece normalmente na fabricação de um sistema operacional ou na fabricação de algum hardware? O fabricante, ele tem o fabricante Gigabyte. Ela tem a indústria onde projeta PCB ou compra pronto, mas determina qual componente que vai, regras da empresa, assim como a GTEC também tem regras, eu quero colocar o componente tal, porque eu fechei uma parceria com a empresa X de fabricação de MOSFET. Ela define isso aqui. Só porque circuitos integrados com mais tecnologia, como processador, PCH, ponte norte, ponte sul, eles têm que ser fabricados, ainda mais com a tecnologia de hoje, com a quantidade mínima de a nanografia ser muito pequena, né, a distância entre um transistor e outro ser cada vez menor, acho que é isso, né? É uma coisa que precisa de uma empresa específica. Tanto que hoje a gente tem o quê? De empresa que fabrica, se tratando de processadores. Intel e AMD, né, para computador que eu digo, né? Eu sei que tem outros e tal, mas para a Intel e AMD, porque é uma coisa muito escassa, é uma coisa muito difícil de ter. Então o que acontece? O fabricante ele fala lá, na real, eu acho que assim, quem define é a própria Intel, até porque fabrica o processador e fabrica também o PCH, nesse caso aqui. Então a Intel ela fala, olha só gente, eu tô com uma tecnologia nova, eu preciso lançar um processador novo, uma geração nova, eu tô na 1155 há 10 anos, eu preciso de uma tecnologia nova, quarta geração. Elas falam, cara, eu quero tem que lançar, eu estava na terceira geração, eu preciso mudar a tecnologia agora, eu vou à quarta geração. Bom, para trabalhar em conjunto com a quarta geração, eu vou desenvolver um PCH. Então o PCH vai ser um design desse aqui, para uma placa de médio porte. Apesar que esse PCH aqui, ele é usado em placas de porte baixo, de porte médio e de porte alto, que eu digo em robustez, que eu digo em tecnologia, tá? Porque isso aqui também usa na Cybertuf, tá? Nas ASUS, lá ROG, sabe? Que é uma placa de alto desempenho. Então ele vai lá e fala, cara, eu desenvolvi o PCH aqui, genial. Então marca Gigabyte, marca ASUS, marca Horus, a Horus nem existia nessa época, né? Mas marcas ASRock, marca MSI. Estou com o projeto quarta geração, estou com o PCH gênio, o melhor que até hoje foi desenvolvido. Já testamos em 10 mil equipamentos e ok, tem algumas falhas, mas ok, vamos fabricar. A Gigabyte já tem um projeto pré-pronto de placa, porque muda pouca coisa, tem que mudar alguns endereçamentos, muda endereçamento também do socket, né, do terminal do socket. Lançamos. Passou em todos os testes, só que o que acontece? O projeto foi mal feito. Isso aqui vocês nunca vão ouvir falar isso. Vocês nunca vão ouvir a Intel falando, ainda mais que é uma coisa mais antiga, né? Ainda mais tratando do Brasil. Nossa, erramos no processador, no desenvolvimento. Não, a gente vai sofrer com isso, a gente usuário vai sofrer com isso. E eu também como técnico, porque isso aqui seria um dinheiro que eu vou ganhar. Mas não, eu tô gastando dinheiro nisso aqui, para explicar o vídeo, para fazer isso aqui tudo. Mas deixar bem claro isso. Então, ela vai lá e lança, né? Lança, achou genial, tem alguns erros pontuais no projeto, mas ok, é viável produtivamente falando, em monetário, vamos lá fazer. Quando sai da fábrica, que vende testamos em 10 mil placas, tudo funcionou. Quando vende 100 mil, aí a gente descobre de fato o problema. É por isso que tem alguns recalls, né? Principalmente carro, porque o defeito faz todos os testes, mas na hora do uso, meu querido, na hora da venda, aí é o verdadeiro teste. Não tem teste melhor do que a venda do negócio.
o negócio funciona, né, dá certo e de repente começa a ter problemas. Isso aqui, certamente, por que é um defeito intermitente? Nossa, funcionou agora, Getúlio. Então pode ser uma solda BGA, já que o que parece, né, já que ele reinicia, é que existe uma falha na comunicação. É bem provável que seja isso. Ele está tentando iniciar, tentando dar o boot, pode ser o arquivo da BIOS sendo passado e várias outras coisas, várias outras informações, mas simplesmente ele tem um erro de comunicação. Erro de comunicação comumente é conhecido como BGA, porque pode ser a solda, né? Eu já mostrei isso infinitas vezes. O artefato é uma falha de comunicação. Pode ser um erro no chip também, mas, aliás, mesmo sendo no chip, ainda assim é uma falha de comunicação, porque a gente tem que considerar que dentro do chip existe também uma solda BGA, tem toda a comunicação. Então, também não deixa de ser uma falha no chip, né, de comunicação. Vamos colocar defeito de solda BGA. Porém, pessoal, esse projeto aqui dos PCHs, eles que também entram notebooks, não desse modelo, mas notebook também usa PCH, não é um tipo de peça que aceita reballing. Aceita, mas é muito difícil. É um chip muito sensível, é um chip muito delicado e normalmente ele não dura o suficiente para dar defeito na solda BGA. A não ser que tenha alguma coisa que causou isso aí, né? Molhou, alguma coisa assim. Mas ele não dura o suficiente. Aí, antes que alguém fale, Getúlio, eu fiz a solda BGA no PCH que o notebook funcionou, sim, porque vai ter casos que vai funcionar. Vai ter casos que vai acontecer isso, sem nenhum problema. Mas ele não permite. Ele permite, mas o risco é muito alto e não vale a pena, monetariamente falando, pelo menos aqui no Brasil, porque a gente tem que comprar a peça, fazer a solda, o risco de queimar é muito grande, se queimar não tem como recuperar, tem que trocar de novo a peça. Então, o que eu suponho disso aqui é que o projeto interno tem problema, porque não é a solda BGA, é o projeto interno da peça. Ele tem uma falha de comunicação, porque dentro, por mais que seja nanotecnologia, que seja por nanômetros, a medição, né, que é feita, ainda assim, nanotecnologia é certo, não sei se eu falei se é nanotecnologia, mas sim, né, nanômetros tem que ser nanotecnologia, né, enfim. Então assim, por mais curto que seja o espaçamento entre os transistores dentro da peça, é solda, não é colado, não é, eu vou colocar aqui, vários transistores aqui e vou deixar solto, né? Tipo, não tem sentido, é soldado. Então pode ser um erro na solda, pode ser um erro num transistor especificamente. Por que eu não considero um erro no transistor, né? Uma falha? Porque transistor é igual lâmpada. Lâmpada depois que queima, tem como você reparar ela? Ou tem como ela funcionar depois, mais ou menos? Ela queimou, ela rompeu a resistência, né? A lâmpada rompeu a resistência. Tem uma lâmpada fluorescente normal, né? Uma amarela que eu falo. Rompeu a resistência que tem lá, que gera a luminosidade, né? A luz. Então, o que acontece? Existe a possibilidade de lâmpada fazer isso? Não. Transistor é a mesma coisa. Queimou, filhão, acabou. Não tem esse meio termo. Não, mas às vezes funciona. Ela pode ter um mau contato, se tratando da lâmpada, né? Mas seria no socket, enfim, seria outra parte. O transistor, se tivesse queimado, ela não ligaria hora nenhuma. Ela simplesmente ficaria nesse loop infinito, aí poderia considerar o transistor. Então por que eu reforço cada vez mais que essa placa aqui é uma bomba? Porque a gente vê incansavelmente problemas parecidos, mas problemas que, assim, a gente não tem como saber exatamente o que é, a não ser trocando, só porque a gente entra no fator que não vale a pena, que não compensa. Então, é um problema muito sério. Eu deduzo que seja uma questão de solda por conta disso. Talvez tentaram economizar a solda, talvez mudaram a solda, já que a mudança de solda é constante, tá? Cada geração de placa que vem, placa de vídeo, para ser mais específico, mas também, aqui também entra, muda a solda, eles mudam a solda, não existe só solda LED free e solda leaded. Na composição, ok, né? Sem chumbo com chumbo. Mas a solda LED free, que é sem chumbo, não é uma única solda. Existem várias composições que eles vão alterando com o tempo. Então, talvez nessa tecnologia desse PCH do demônio, tenha uma solda que não foi uma solda produtiva. Só porque, então, Getúlio, então é um erro da solda. É a Intel que fabrica solda? Não, mas é um erro do projeto, não importa, porque isso aqui é uma peça única. Isso aqui não tem como consertar, isso aqui não tem como abrir. Inclusive, nem mesmo o processador, que também usa a mesma tecnologia, o processador nada mais é do que uma peça igual essa, só que com outras funções.
Então, nem a própria Intel, eu fiz um vídeo há pouco tempo agora da garantia da Intel. Pessoal, criticando porque eu usei o processador da Intel como teste. Gente, eu vou usar o quê? Existe uma ferramenta de teste? Existe um processador para técnico? O mesmo processador que eu uso é o que vocês usam, não tem diferença. E aí a Intel não disponibiliza, você é profissional da área, você é técnico, peraí, então você tem um processador reforçado, né? Olha que ideia da pessoa. Nem a própria Intel repara isso aqui. O que acontece quando é uma garantia, por exemplo, né? Por isso você nunca vai ouvir falar disso aqui dando defeito, da Intel falando, olha só, gente, erramos no projeto. Porque isso aqui não é reparável, isso aqui não é tirável, não é retirável por qualquer pessoa, precisa ter ferramentas próprias para isso. Eles nunca vão revelar, mas eles sabem do problema. Então, o que acontece? Aí vem todo mundo falar, a marca X, qual que é melhor, não sei o que, gente. Em placa-mãe, pelo menos, não importa. Se um defeito é no PCH, por exemplo, é Intel que é o problema. O projeto pode ser excelente, pode ser ótimo, com componentes ótimos, mas o projeto é ruim do PCH. E o PCH é vendido pela Intel, nesse caso aqui. Então, assim, não tem como a gente reparar isso aqui. A própria Intel, voltando para o processador, quando existe um problema no processador, eu estou com um problema no processador aqui, eu mostrei no vídeo. Eu preciso mandar para a Intel. A Intel, ela recebe esse processador e ela faz todo um questionário, que placa-mãe que você usou, que BIOS que estava na placa-mãe, que memória você usou, para eles tentarem achar um ponto em comum. Eu tive, esse mês lançou a placa-mãe da Horus lá, que funciona da 8ª geração de processador Intel. Acabou de lançar. A Intel recebe uma caralhada de garantias, né, com a placa-mãe da Horus. O que eles vão diagnosticar nisso aí? A placa-mãe Horus pode estar queimando. Aí eles recebem equipamento para fazer os testes, ver se queimou no mesmo lugar, porque certamente eles têm ferramenta para isso. Mas queimou, filhão, já era. Tanto que a própria bolacha, né, de processador, GPU, CPU, PCH, o que acontece? O que dizem, né? Isso eu não tenho certeza, mas dizem que uma placa 1080, falando da GTX 1080, para uma 1070, é só na hora de produzir a bolacha. Porque dependendo da forma que foi, que a nanotecnologia foi aplicada ali, vem o seguinte, vem uma folha, tá? Vem igual aqui, vem uma folha com vários processadores, né? Já que a gente está falando de nanotecnologia, uma folha com vários processadores. Quando eles cortam ela, que eles vão definir se é uma 1070 ou uma 1080, isso na produção. Todas eram para ser 1080, mas alguns não conseguem atingir a performance de uma 1080, então vira uma 1070. Entendem? Não tem como reparar, a própria fabricação é aquilo ali. Fabricou, filhão, já era, esquece, acabou. Foi, não foi, certo? Então assim, é complicado, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse vídeo vai ficar muito extenso, mas eu espero que entendam o porquê eu critico tanto. Antes que alguém comente, Arthur, então por que você pega essas placas para reparar? Por quê? Porque mesmo, aí entra no que eu falei no início do vídeo, mesmo que tenha um defeito crônico, tem, mas nem todas vão apresentar esse defeito. Tem muita gente que está assistindo o vídeo agora que tem uma geração 1150 que está funcionando até hoje. Aí pode chegar a vir dar o defeito na BIOS, sendo uma gigabyte ainda mais, né, que dá muito defeito na BIOS, pode ser um defeito na BIOS, especificamente, sim. Pode ser um defeito no socket de entortar terminal? Pode. Pode ser um defeito, sei lá, como eu usei o exemplo do Super I/O queimado? Pode. A rede queimou? Pode. Isso tudo pode causar defeito. Então não tem como eu segmentar, falar, olha só, eu não mexo. O que eu tento fazer de forma mais honesta possível é informar, fizemos isso. Se isso, PCH der defeito, não tem como dar garantia. Nessa placa eu especifico diretamente isso. Tá? Então assim, até detalhar, tem uma reclamação, não uma reclamação? Tem, eu acho que tem uma reclamação no Reclame Aqui, a gente tem 3 reclamações no Reclame Aqui da empresa, de mais de 30 mil equipamentos, temos 3 reclamações, né, felizmente. Então, tem uma que inclusive que é uma dessa, que é uma, não, retirou, a pessoa perdeu, foi até no Procon, mas acabou perdendo, não ganhou, foi nada. Porque é nessa aqui, exatamente nesse modelo de placa, eu falo, cara, fiz isso aqui, eu não lembro o que eu fiz nela, mas essa placa tem defeito no PCH, então toma cuidado, tá? Não dou garantia sobre isso. Passou, sei lá, 2 meses, deu defeito no PCH, mas a pessoa nem quis mandar pra cá, a gente deduz que foi o PCH, nem quis mandar, só queria o dinheiro de volta. Enfim, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui agora a questão da BIOS, tá? Deixa eu ligar ela aqui, ligar o osciloscópio, acho que dá pra ver bem aí, né? Tá? Dá pra ver a linha aqui, a onda, certo?
No terminal 6 da BIOS, eu vou startar ela. Aí. Vou aumentar aqui porque ele tá... Ah, peraí que ele voltou pro parâmetro que tava antes. Aguenta aí. A extensão. 2 volts e... O tempo tá ok. Lembrando, ela tá ligando e desligando, tá? Ela tá com o mesmo sintoma, ela liga e desliga. Ou seja, a BIOS ela vai sendo passada toda hora, cada vez que reinicia. E olha as ondas aqui. Esse osciloscópio não é o melhor, mas eu quero que vocês entendam, tenham uma noção. Ó, isso aqui é comunicação. Isso aqui são ondas sendo passadas para a memória, PCH e também memória, certo? Ó, cada vez que reinicia ele dá um pulso. Então, o que acontece? Essa placa aqui, muitas vezes a gente faz o diagnóstico dela só por isso aqui. Se não tem esse pulso, a gente garante que o defeito é o PCH. Mas muitas vezes tem o pulso igual tem aqui agora, mas ainda assim ela está com problema. Tem como eu saber se realmente o defeito é o PCH? Eu, Getúlio, eu estou em casa, eu tenho uma placa dessa dando defeito. Tem como eu saber se o defeito é realmente o PCH para evitar mandar para vocês? Tem, compra o osciloscópio. Você vai poder fazer essa medição no terminal 6 de qualquer uma das BIOS, seja ASUS, seja Gigabyte, tem duas no caso, eu estou pegando da main BIOS aqui, aliás, da backup BIOS, que eu estava testando a backup BIOS, né? Então, tem como tem, você vai fazer isso com o osciloscópio, ver se tem impulso. Ah, então isso eu vou ter certeza que realmente é isso? Não! Não, você não vai ter certeza, porque a certeza é só depois de trocar o PCH. Aí a gente entra no critério de novo de não valer a pena. Entender a complexidade que é isso? Isso é pra gente, nós somos técnicos. Então é por isso que não adianta mandar foto, não adianta. A gente tem que receber o equipamento e ver através do sintoma, fazer o diagnóstico, encontrar esses pequenos detalhes, tá? Que é aqui, ó, de hora funciona, ó, funcionou agora não funcionou, né? Só desliguei, liguei, não funcionou. Pra gente fazer a ligação, a gente técnico fazer a ligação, certo? Então assim, não tem como saber. Só porque se você tem uma dessa aqui e tem defeito de memória, travamentos de BIOS, não funcionam todos os lotes, tem grande chance do PCH. Eu, Getúlio, posso ser irresponsável o suficiente para afirmar que todas são defeito de PCH? Não, porque isso seria ser muito irresponsável. Eu sou irresponsável, mas não para isso, né? Então, seria no mínimo errado fazer isso, no mínimo errado. Mais uma placa que, infelizmente, possui esse PCH do demônio, que vai embora para o reino do céu da placa-mãe. Espero que esse vídeo tenha sido o mais completo possível, tá? Eu não detalhei tanto, o detalhamento ideal seria desmontar aqui, mostrar como é que é dentro, apesar que acho que nem o meu microscópio vai conseguir ver isso, porque nanotecnologia é 10 vezes, 100 vezes menor que um fio de cabelo, então, enfim, tá? Mas só passar um pouco para vocês da experiência e da complexidade, se tratando no nível Brasil, não vale a pena a mão de obra, ainda mais sabendo que esses chips aqui eles não são fabricados mais. Se a gente encontrar na China chip novo desse para comprar, novo, foi um chip retirado e rebalado. Que a gente tá falando de China, China tem máquina que faz o rebalem instantâneo, né? Que faz tipo impressora 3D. Vai lá, já viu aqueles videozinhos com a mãozinha lá, fazendo colocando a esferinha? É isso que acontece na China. Então vai lá, tira de uma placa, tira de um lote de placas lá e faz o rebalem e vende. Ou seja, é um chip que já traz problema. Porque esse aqui deu defeito. Qual a garantia que foi fabricado no mesmo dia que esse aqui não vai dar defeito? E a gente não tem lote disso, não tem uma informação, um lote disso aí. Infelizmente, placa que vai voltar para o cliente sem conserto, mas eu só posso confirmar isso de fato, que é um defeito PCH, que não tem o que fazer na placa a partir do momento que ela chega aqui para mim. E vamos lá, enviar ela de volta. Espero que gostem aí desse vídeo, beleza? Não esquece, semana que vem, dia 24/8, vai ter um encontrinho aqui com lanche gratuito.